Então tá, pessoal, hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho, né, sobre a circunferência. Nós estudamos a reta, né? Nós fizemos o estudo da reta, então a gente estudou tipos de equação da reta, a gente tinha a equação reduzida, a equação geral, a equação segmentária, né? Também existe a paramétrica que eu não falei para vocês, mas também não é tão necessário assim. E agora nosso objeto de estudo agora vai ser a circunferência, tá? A gente vai começar a estudar esse ente matemático aqui, como que é a equação de uma circunferência, que tipo de equação que existe de circunferência, né? Depois a gente vai estudar a posição relativa entre circunferência e reta, né? Então a gente tem várias situações aí com o estudo da circunferência, tá? Então o que eu estou fazendo aqui inicialmente? Eu coloquei uma circunferência aqui no plano cartesiano, tá? E vou inserir alguns elementos nela. Então aqui é o nosso eixo Y, certo? Aqui o eixo X, beleza? E o que mais que a gente tem? A gente tem essa distância aqui, ó, que é a distância do centro dessa circunferência até a extremidade dela, né? Que a gente sabe que é o nosso raio. Vou denotar aqui por R. Tá? Esse aqui é o nosso raiozinho. O centro da nossa circunferência eu vou denotar aqui pela letra O, tá? E esse centro da circunferência aqui, ó, eu vou dizer que ele tem coordenadas A e B. Então, A para X e B aqui para Y. Essas são as coordenadas do centro. Bom, para entender o estudo da circunferência, a gente precisa saber o que é uma circunferência, tá? Então eu vou definir o que é uma circunferência, que eu vou escrever a definição da circunferência e depois eu vou explicar isso, tá? E aí vocês vão entender como que a circunferência ela se forma. Então a circunferência o que é? É o lugar geométrico dos pontos equidistantes a um ponto dado. Você vai olhar para mim e dizer, não entendi nada. Não entendi nada disso aí. Não entendi nada. Absolutamente nada. Bom, vou te explicar então o que significa. Então eu estou dizendo que a circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistantes a um ponto dado. Então tá. Então vou pegar aqui uma outra circunferenciazinha e a gente vai tentar entender isso aqui. Ó, vou desenhar uma circunferência aqui em azul. Tá? O que eu quero que vocês entendam? Quando eu escrevo essa definição, tá? Nós temos o seguinte. Eu digo que é o lugar geométrico dos pontos equidistantes a um ponto dado. Esse ponto dado é o centro, tá? Que eu chamo de O aqui. O que é ser equidistante? O que significa essa palavra? Equidistante é que tem a mesma distância. Se refere a distâncias iguais, né? Distâncias iguais. Então, dado esse ponto, todos os pontos aqui, ó, que é equidistantes, ou seja, que tem a mesma distância a esse ponto dado, forma o que nós chamamos de circunferência. Então, todos os pontos aqui, ó, equidistantes a esse ponto dado, forma o lugar geométrico que a gente denomina circunferência, né? Então, note que acontece. A distância do centro a cada um desses pontos aqui, ó, ela é sempre a mesma. Então, essa distância ao ponto dado é
equidistante. E essa distância a gente chama de raio, certo? Então, isso que é a circunferência. Muito bem. Entendido isso, a gente pode pensar com relação ao raio. O que é esse raio? Esse raio é a distância do centro da circunferência até um ponto da circunferência. Então, para a gente pensar na equação da reta aqui, para a gente pensar na equação da circunferência, a gente tem que pensar em distância entre dois pontos. Quais dois pontos? O centro da circunferência e um ponto da circunferência. Um ponto da circunferência para a gente aqui, ó, eu vou chamar de xy. Tá? Um ponto qualquer da circunferência é um ponto xy. Tem uma coordenada para x e uma coordenada para y. O centro da circunferência é AB. Então, vamos tentar lembrar o seguinte, né? O que era a distância entre dois pontos? Como que a gente calculava a distância entre dois pontos? A gente fazia o seguinte, ó. A distância entre os dois pontos elevado ao quadrado era isso aqui, ó. Era você pegar xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E o que era isso aqui? Era justamente a distância elevada ao quadrado. Tá? Beleza? De dois pontos aqui que eu chamo de A e B. O que vai mudar agora na circunferência? O seguinte, ó. Na minha equação da circunferência, o que vai mudar aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, ó. O XA e o YA, para mim, vão ser o centro da circunferência. E o XB e o YB vai ser um ponto da circunferência. Então, eu só vou substituir aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a R ao quadrado. Note que o R é justamente a distância entre esses dois pontos que eu estou considerando. Então, o X e o Y são um ponto qualquer da circunferência. O A e o B é o centro da circunferência. Então, eu peguei essas informações e simplesmente substituí na equação da distância entre dois pontos. E isso aqui dá para a gente o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Tá? Então, isso aqui para a gente, que eu vou destacar aqui, ó, isso aqui é a equação reduzida da circunferência. Tá? Então, nós já temos uma equação aqui. Equação reduzida. Muito bem, como que vai funcionar isso aí? Né? Para eu achar uma equação de circunferência, o que eu preciso ter da circunferência? Tá? Bom, simples. Para você achar a circunferência, você precisa de dois elementos. Tá? Você precisa do centro, tá? Que a gente denota aqui por AB, e você precisa do raio. Se você tiver essas duas informações,
você obtém a equação da circunferência. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho aqui uma circunferência que tenha centro menos 3 e 4. E suponha que o raio dela aqui seja igual a 3. Tá? Qual que seria a equação dessa circunferência? Bom, vamos lá, vamos substituir. O x e o y tem que aparecer, porque é um ponto genérico da circunferência. E o a e o b é o centro. Então vai ficar assim, ó, x menos o a. O a, lembre aqui, ó, é a primeira coordenada, é a coordenada x do centro. Então, como aqui na fórmula é menos e a coordenada x é menos, então menos 3, isso aqui elevado ao quadrado, mais y menos o b, que é 4, ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. 3 ao quadrado. Tá? Então vamos escrever aqui a nossa equação, como é que vai ficar? X mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9. Pronto, ó, achamos a equação reduzida da circunferência. Tá? Então, algumas coisas importantes aqui. Ó. Como é que a gente faz o processo inverso? Dada a equação da circunferência, né, como é que a gente acha as coordenadas do centro e o raio? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Ó. Como na nossa equação a gente tem aqui, ó, esse menos, então quando eu olho uma equação de circunferência, quem que vai ser o centro da minha circunferência? Então, note que aqui, ó, você tem mais 3 e aqui menos 4, que é justamente, note que está com sinal contrário aqui, ó, das coordenadas reais do centro da minha circunferência. Ó. Aqui é menos 3, aqui está mais 3, aqui é mais 4 e aqui está menos 4. Então, para você achar as coordenadas do centro da circunferência, dada essa equação, o que você tem que fazer? Você vai observar esses números e vai trocar os sinais desse número. Então, aqui se é mais 3, a minha coordenada x do centro vai ser menos 3. Se aqui é menos 4, a coordenada y do centro vai ser mais 4. Mas por quê? Por que tem que fazer essa troca de sinal? Porque aqui, ó, a gente tem um sinalzinho de menos. E o sinal de menos, o que ele faz quando a gente coloca o centro na equação? Ele muda esse sinal. Note que aqui mudou o sinal e aqui que era mais mudou o sinal também. Então, por isso que a gente pega aqui, para achar o centro, sempre com os sinais trocados. Tá? Outra coisa que é importante que você note, né? O raio aqui não é 9. Então, como o raio aqui está elevado ao quadrado, para você obter o raio da circunferência, o que você faz? Você pega esse termo independente aqui, ó, e extrai o quê? A raiz quadrada dele. Então, o raio aqui vai ser a raiz de 9, que é igual a 3. Por que eu extraio a raiz? Porque na equação, o raio está elevado ao quadrado. Para fazer a operação inversa, né? A operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz. Óbvio que se tiver aqui assim, ó, por exemplo, ele poderia deixar, em vez de colocar 9 a equação, ele colocar simplesmente assim, ó, 3 ao quadrado. Então, automaticamente, né, o raio aqui seria 3, né, que é justamente a raiz de 9. Tá? Então, dado o termo independente, né, da equação... O termo independente aqui que eu estou me referindo é o termo que está depois da igualdade. Tá? Então, quem que vai ser o raio da circunferência? É a raiz quadrada desse termo. Tá? Então, você extrai a raiz quadrada desse termo, você vai ter o raio da circunferência. Tá? Então, um outro exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenho a seguinte equação. Né? Vamos supor que eu tenho uma equação assim, ó. X mais 5 ao quadrado mais y mais 7
ao quadrado. Isso aqui é igual a 12. Tá? Então vamos lá. Quem são as coordenadas do centro? Então eu vou pegar aqueles valores ali, ó, acompanhados do x e do y respectivamente, né? E vou trocar os sinais. Então vai ser menos 5 e menos 7. Essas são as coordenadas do centro. Quem que vai ser o raio aqui? O raio vai ser a raiz quadrada de 12. Nota que o 12 a gente consegue fatorar. Então se eu vim aqui no cantinho, ó, eu consigo fatorar o 12. O 12 vai ficar assim, ó. Vai ficar 2, 6, 2, 3, 3, 1. Então, o 12, na verdade, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Isso aqui é o 12. Quando eu extrair a raiz, quem que vai sair do radical aqui, ó? O 2 sai do radical porque ele está elevado ao quadrado. E fica quem? 2 raiz de 3. Então, esse raio aqui, a gente pode escrever, né? Na forma fatorada, na forma mais simplificada que possível, né? Como 2 raiz de 3. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o meu raio. Então, bem simples, tá? Não tem nada assim tão complexo, né? Nesse caso. Pessoal, e aí, alguma dúvida? Tranquilo? Podem perguntar aí. Nada? Nenhuma dúvida? Então tá, vamos continuar então. Só que esse não é o único tipo de equação de circunferência que a gente tem. Tá? Existe outro tipo de equação de circunferência, que é um pouquinho mais complicada, ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Né? Mas a vantagem é o seguinte, que quando você tem o centro e o raio, se você obtém a equação, se você tem a equação reduzida, automaticamente você consegue achar essa outra equação que eu vou falar, tá? Então assim, ó, vamos aqui para uma outra página. Então eu vou trazer aqui, ó, a equação reduzida. E a partir dela, a gente vai achar essa outra equação, que depois eu vou dar o nome para ela, tá? Então, o que vai ser essa outra equação? Essa outra equação vai ser quando você abrir esses produtos notáveis, esses termos que estão elevados ao quadrado, né? Então, note que isso aqui, ó, essa equação, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Ó. Você pode pegar ela e reescrever assim, ó. Como está elevado ao quadrado, como é que você pode escrever? Você pode escrever assim, ó, x menos a vezes x menos a mais y menos b vezes y menos b igual a r ao quadrado. Tá vendo o que aconteceu aqui? Ó? Como está elevado ao quadrado, né? Um termo elevado ao quadrado, na verdade, o que é? Abrindo ele, né? O que é x menos a ao quadrado? X menos a vezes x menos a. O que é y menos b elevado ao quadrado? Y menos b vezes y menos b. E aí eu posso aplicar a propriedade distributiva, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu posso fazer o seguinte. Esse cara multiplicado por esse cara multiplicado por esse. Depois, posso fazer esse cara aqui, ó, multiplicado por esse. E esse cara aqui, ó, multiplicado por esse. De forma análoga, eu posso fazer aqui de um outro termo, né? Posso fazer aqui, ó, esse cara multiplicado por esse. Esse cara multiplicado por esse. B multiplicado por esse termo aqui. E o B multiplicado por esse termo aqui. Certo? Então tá, vamos ver o que vai dar quando eu abrir todo esse negócio aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Depois eu organizo aqui a tela. Então vamos lá, ó. X vezes x vai ficar x ao quadrado.
x vezes menos a vai ficar menos ax. Tá? Vou colocar aqui menos ax. X vezes a, menos ax, mesma coisa, tá? Depois, como é que vai ficar? Menos a vezes x vai ficar menos ax. E menos a vezes menos a, menos com menos dá mais, então vai ficar mais a vezes a ao quadrado. Então essa é a primeira parte ali do produto notável. Mas, vamos para a segunda parte. Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes menos b vai ficar menos by. Y ao quadrado menos by. Menos b vezes y fica menos by também. E menos b vezes menos b, menos com menos dá mais b elevado ao quadrado. Tudo isso aqui igual a r ao quadrado. Tá aí, ó. Então, quando eu abrir esse produto notável, eu vou ter essa expressão aqui. Vamos organizar ela um pouquinho mais, né? Vamos agrupar aqui alguns termos, né? E vamos ver o que vai ficar no final. Então, vamos ver aqui o que dá para eu agrupar, né? Então, note aqui o seguinte, ó. O menos ax com menos ax eu agrupo, né? Que dá menos 2ax. E o menos by com menos by eu também agrupo, que dá menos 2by. Tá? Então, olha só como é que eu vou escrever aqui essa equação. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar o x ao quadrado mais o y ao quadrado aqui por primeiro, tá? Beleza? Aí, vou agrupar os termos com x. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2ax, porque menos ax com menos ax dá menos 2ax. Os termos com y, então vai ficar menos 2by, porque menos by com menos by dá menos 2by. E aí vai sobrar o quê? Mais a quadrado mais b quadrado. Aí eu vou passar o r para o primeiro membro, então vai ficar aqui assim, ó, menos r ao quadrado igual a zero. E aí nós temos a nossa outra equação de circunferência. Ela tem essa cara feia mesmo, tá? E essa equação aqui a gente dá o nome de equação normal da circunferência, tá? Então vou destacar ela aqui. Ó, essa aqui é a nossa equação normal. Não se assustem que apesar dela ter essa cara meio estranha assim, ela não é um bicho de 7 cabeças, tá? Só tem a cara feia mesmo. Então, isso aqui é que a gente dá o nome de equação normal da circunferência. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, vou pegar ali o exemplo anterior, tá? Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vou trazer para cá e vou trabalhar em cima dessa equação para a gente tentar achar essa equação aí gigantesca. Então, o que significa você achar a equação normal? É simplesmente você abrir os produtos notáveis. Note que aqui
eu fiz o seguinte, né? Como vocês não costumam lembrar dos produtos notáveis, eu fiz aqui e apliquei a distributiva. Mas existe uma regra para você fazer um produto notável, né? Existe uma formulazinha que é muito interessante vocês lembrarem, né? Que são duas relações aqui, ó. Se você tem A mais B ao quadrado, isso aqui você pode escrever assim, ó. A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Como é que eu chego nessa expressão? Aplicando a distributiva que nem eu fiz aqui. Se você tiver o A menos B ao quadrado, que normalmente é o que a gente vai... na equação aqui, né? Na equação a gente tem o menos, mas pode aparecer aqui o mais, né? Porque se as coordenadas do centro for negativa, vai ficar o menos com menos vai dar mais. Então, é importante a gente saber os dois produtos notáveis. Isso aqui é igual a quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, só troca o sinalzinho ali do meio. Tá? Então, para você achar aqui a equação normal dessa circunferência, você pode fazer como a gente fez aqui, ó, tá? Fazendo x mais 3 vezes x mais 3, aplicar a distributiva. Ou você pode usar aqui o produto notável. Eu vou usar isso aqui porque eu quero que vocês se habituem a usar o produto notável, porque é bem mais rápido da gente fazer. Mas assim, ó, se você não conseguir, ó, não consigo fazer, não tem problema. Aí você vem aqui e faz x mais 3 vezes x mais 3. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou usar o primeiro produto notável, tá? Porque aqui o sinalzinho é de mais, então eu vou usar esse cara aqui, ó, que está aqui em cima. Então, como é que vai ficar? Bom, como que a gente faz a leitura disso aqui? Quando a gente tem A mais B ao quadrado, qual é o resultado disso? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? É assim que fica. Aqui o primeiro e o segundo que a gente vai considerar, esses números aqui, ó, sem os sinaizinhos dele. Então, o primeiro é x, tá? E o segundo é 3. É isso que a gente vai considerar. E a gente simplesmente vai colocar ali, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo. Tá? Depois você já vai colocar isso aqui já tudo pronto na expressão. Eu estou colocando aqui em partes porque você não está habituado com essa fórmula. Tá? Aí o próximo, como é que vai ficar? Agora só muda o sinalzinho do meio, então vai ficar menos aqui. Então vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 4. Note que eu não estou colocando menos 4, que a gente não vai considerar o sinal, porque o menos do 4 ele já está aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó, na própria fórmula. Mais o quadrado segundo, 4 ao quadrado. Isso aqui igual a 9. E a gente vai organizar, ó. Então, eu vou colocar assim, ó, x ao quadrado e y ao quadrado por primeiro. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, vamos agrupar aqui, ó, os termos em x. Então, 2 vezes x vezes 3 dá 6x. Certo? Vamos agrupar aqui, ó, os termos com y. Então, vai ficar aqui, ó, menos 8y. Menos 2 vezes y vezes 4 dá menos 8y. Tá? E agora vamos agrupar os termos que não tem nem x e nem y, que é esse cara aqui, esse cara aqui e o raio que está aqui no outro membro, que eu já vou passar ele negativo. Então vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado dá mais 9, 4 ao quadrado dá 16, e o 9 que está somando do outro lado passa para cá, subtraindo, igual a 0. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O mais 9 com o menos 9 dá 0. E o que eu vou ter aqui ao final, né?
vou ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y mais 16 igual a 0. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a minha equação normal dessa circunferência aqui, né? Que estava na equação reduzida. Então, é isso aqui que a gente tem. Agora, sim, quando a gente tem equação reduzida, como eu falei para vocês, é muito fácil a gente identificar o centro e o raio. O centro você pega esse elemento aqui e esse elemento aqui, troca os sinaizinhos, né? Então, o centro aqui, como a gente já tinha visto, vai ficar menos 3 e 4. E o raio, como é que você descobre o raio? Você extrai a raiz quadrada, né, do termo independente, né, do termo que está depois da igualdade. Então, o raio aqui vai ser igual a 3. Agora, a pergunta é, quando eu tenho a equação normal, como é que eu obtenho o centro e o raio? Que ela é um pouco mais complicada, não está tão evidente. Então, eu vou usar o mesmo exemplo, a gente vai fazer o processo inverso. Então, eu vou carregar essa equação aqui para outra página, que é a forma, digamos assim, geral, né? A equação normal da circunferência. E vou pegar isso aqui, ó, e vou trazer para cá. E a gente vai tentar fazer uma análise em cima disso. Tá? Vou trazer um pouquinho mais para baixo isso aqui. Vou trazer aqui no meio. Muito bem. Para a gente achar o centro, dada uma equação normal de circunferência, é bem simples. É só você observar aqui, ó. Note o que é o centro da circunferência. É o A e o B, certo? O A e o B a gente definiu lá no início que era o centro da circunferência. Só que nessa equação normal, você nota que é o seguinte, ó, existe um número aqui multiplicando esse A, que é o 2, o menos 2. Tá vendo que o menos 2 está multiplicando aqui o A e o B? Então, quando você chega na equação normal da circunferência, você tem o x aqui. Nesse menos mais 6 que está aqui, você tem o centro e uma multiplicação por menos 2. Né? Já foi multiplicado por menos 2. Se você voltar aqui, ó, no anterior, ó, você tem aqui, ó, o 2 aqui multiplicado. Tá vendo? Então, como na nossa equação aqui a gente tem o menos 2 multiplicando o centro da circunferência e o menos 2 multiplicando o centro da circunferência, né, a coordenada x e y da circunferência, o que a gente faz para obter o centro aqui nessa equação? A gente vai pegar o termo que está acompanhando x, dividir por menos 2, e o termo que está acompanhando o y, dividir por menos 2. Por que dividir? Porque aqui na equação eles estão multiplicados, o a e o b. Então, para eu achar o a e o b, eu divido por menos 2. Então, aqui fica simples, né? Lembre, aplicando a regrinha de sinal. Então, o centro aqui vai ser igual a 6 divididos por menos 2, mais com menos dá menos. 6 divididos por menos 2 dá 3. E menos 8 divididos por menos 2, menos com menos dá mais. 8 divididos por 2 dá 4. Ó. Mesmo centro que a gente tinha achado. Agora, o raio. Como é que a gente acha o raio da circunferência? Note que essa expressão toda aqui, ó, deixa eu destacar uma cor vermelha aqui. Essa expressão toda, que começa aqui do a ao quadrado até o r ao quadrado, ela não tem nem x e nem y. Concorda comigo que ela não tem nem x e nem y? Não está acompanhado de x e y. Qual é a única expressão nessa equação aqui, ó, que não está acompanhada do x e do y? É o número 16. Então, esse número 16 aqui representa
toda essa expressão que está aqui em cima. Então, o que você vai fazer para achar o raio? Você vai pegar a expressão a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado e igualar quanto? A 16. Esse 16 aqui, ó, se a gente voltar aqui, da onde que veio esse 16? Ó, eu vou destacar aqui com um laser. Ó. Você tem o 3 ao quadrado, isso aqui é o a ao quadrado. Você tem o 4 ao quadrado, isso aqui é o b ao quadrado. E você tem o 9, que é o raio ao quadrado. Aí o que você fez aqui? Ó? Você passou para o primeiro membro 9, tá? Então isso aqui, ó, a ao quadrado, isso aqui é o b ao quadrado, isso aqui é o raio ao quadrado. E aí quando você fez essa continha, você chegou no 16. Então toda essa expressão que está aqui, ó, a quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, resultou nesse termo independente aqui da equação. Então para achar o raio, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, e isso aqui eu vou igualar a quanto? 16. Mas sempre eu vou fazer isso? Sempre. Para achar o raio numa equação normal, você vai pegar essa expressão a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado e igualar ao termo independente da equação. O que é o termo independente? Que não tem nem x e nem y. Tá? Mas quem que é o A e o B? Ah, o A e o B você acabou de achar, ó, que é o centro da circunferência. Então você substitui aqui, ó, A quadrado, então vai ficar assim, ó, menos 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado, menos o R ao quadrado, isso aqui é igual a 16. Então vou fazer continha, ó, vai ficar 9 mais 16 menos r ao quadrado igual a 16. Vou passar o 16 para o primeiro membro e o r ao quadrado para o segundo membro. Então vai ficar assim, ó, 9 mais 16 menos 16 igual a r quadrado. Então, ó, r quadrado estava negativo, vem para esse membro positivo. 16 que era positivo, vem para o primeiro membro negativo. Então, ó, 16 com 16 vai embora. E aí você vai ter r quadrado igual a 9. A gente sabe que isso aqui vai dar dois resultados, vai dar mais ou menos 3. Mas como o raio é uma medida, então a gente vai considerar sempre a medida positiva. Então o raio aqui para a gente vai ser a raiz quadrada de 9, que é 3. Pronto, mesmo raio. Então, dessa forma que eu te expliquei, você consegue achar da equação normal o centro da circunferência e o raio dela, certo? Então, o centro, como é que você acha? Né? Você divide o termo com x e com y por menos 2, você vai achar o centro. Por que dividir por menos 2? Porque na equação normal, o centro aqui está multiplicado por menos 2. As coordenadas do centro estão multiplicadas por menos 2. Como é que você acha o raio? Você iguala o termo independente à expressão a quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. A quadrado e b ao quadrado você obtém aqui, dividindo o termo em x e y por menos 2. E aí você substitui e acha o r. Então, também seria a forma para você, se o exercício pede assim, ó, dada a equação normal, converta para a equação reduzida. Então, para converter para a equação reduzida, você precisa do centro e do raio. Por esse método, você achou o centro e o raio, então fica fácil para você voltar na equação reduzida. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó, x menos menos 3 fica mais 3, né? Lembrando da equação reduzida, mais y menos 4 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Tá? Lembrando aqui, ó, que a equação reduzida que a gente viu lá no começo é assim, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Então aqui também você consegue ir da equação normal para a equação reduzida. Aí como é que faz para ir da reduzida para a normal? É o que a gente fez, né? A gente abriu aqui o produto notável, né? A gente abriu aqui, né? E aí a gente chegou na equação normal.
aplicando aqui os produtos notáveis. Se você não lembrar desses produtos notáveis, o que você faz? Você faz aqui a distributiva, faz x mais 3 vezes x mais 3, aplica a distributiva, você vai chegar nessa equação normal. Como é que a gente faz da equação normal para reduzida? Bom, a gente acha as coordenadas do centro, né, dividindo aqui os termos de x e y por menos 2, e acha o raio igualando essa expressão com um termo independente. Qual expressão? Né? A quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado. E aí a gente substitui aqui, né? Então, se a gente tem o centro, x menos a, vai ficar x menos menos 3, fica x mais 3, mais y menos b, y menos 4, igual r ao quadrado. Aí tudo elevado ao quadrado aqui, né? O x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado. E aí você transita de uma equação para outra. Tá? Então, isso aqui é o princípio básico, né, do estudo da circunferência. Então, bem importante, o que você precisa saber nessa aula? Né? Dada a equação reduzida, né, que a gente tem aqui, você precisa saber identificar quem que é as coordenadas do centro e quem que é o raio, que é muito simples, né? Para encontrar as coordenadas do centro, dada a equação reduzida, o que a gente faz? Né? A gente olha aqui para a equação reduzida, né? Olha aqui o termo que está acompanhando o x e o termo que está acompanhando o y, e troca os sinaizinhos. Menos 3 mais 4, ó, sinaizinhos trocados. E como é que eu acho o raio? Extraio a raiz quadrada aqui do termo que está depois da igualdade. Então, assim que eu acho as coordenadas do centro e o raio. Quando eu tenho a equação normal da circunferência, como é que eu acho o centro e o raio? Bom, o centro eu pego o termo x e o termo y e divido por menos 2, acho as coordenadas do centro, e igualo a expressão a quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado com o termo independente da equação. Isolo o r. Ah, mas e o a e o b? Quem que é? O a e o b você achou, que é o centro da circunferência. E aí também, o que você precisa saber dessa aula? Como que eu transito de uma equação para outra. Dada a equação reduzida, como é que eu acho a normal? Como que você faz isso? Abrindo aqui, ó, o produto notável. E como que você converte da equação normal para reduzida. Como que a gente faz isso, então? A gente acha o centro e acha o raio. E aí a gente joga na equação reduzida que a gente já sabe, lá do início, né? Que nada mais é que a distância entre dois pontos. Né? Isso aqui é a distância entre dois pontos. Quais pontos? O centro da circunferência e um ponto xy da circunferência. O que é a distância do centro da circunferência a um ponto da circunferência? É o raio. Então, note que o fundamento, né, a ideia da equação da circunferência, ela está relacionada com a distância entre dois pontos. Quais dois pontos? O centro da circunferência e um ponto que pertence à circunferência. Certo? Alguma dúvida aqui? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então tá. Então acho que nossa aula hoje é isso, tá? Depois eu vou mandar a lista de exercícios para vocês. Eu só quero dar alguns recadinhos. Quem não tiver fim aí...